Discípulos e discípulas nos caminhos da missão produzem frutos de uma vida santificada. Nós estamos acompanhando a carta pastoral do Colégio Episcopal da Igreja Metodista, essa carta do biênio de 2016-2017. Ela é composta pelo seu prefácio e 3 capítulos. Nós já estamos no 3º capítulo, nós estamos falando das ênfases missionárias, esse capítulo que também contém os objetivos, e nós vamos falar das ênfases 4 a 6, das páginas 30 a 33. Você que gostaria de ter essa carta pastoral por completo, é só você entrar no Google, digitar Igreja Metodista, aí você vai entrar na página da Igreja Metodista do Brasil, e então ali você vai ver um dos principais links, o link desta carta pastoral do Colégio Episcopal dos anos de 2016 e 2017. Então, nós estávamos falando das ênfases, falamos das 3 primeiras ênfases e agora nós vamos falar das 4 últimas ênfases. Por que foi escrita essa carta? O que o Colégio Episcopal da Igreja e nós, metodistas do Brasil, enfatizamos então para que nós venhamos fazer como igreja no Brasil nesses anos de 2016. A 4ª ênfase é fortalecer a identidade, conexidade e a unidade da igreja. A gente tem que entender que a Igreja Metodista ela está no Brasil inteiro e ela tem uma identidade, ela tem uma forma de ser, de viver, de ser administrada. Ela é uma igreja institucional que tem a sua própria instituição, na qual aqueles que querem ser membros, querem andar junto com a igreja, vão ter a sua própria identidade. E essa identidade nos leva a estar conectados e unidos com a igreja de todo o Brasil. É claro que cada local do Brasil tem a sua particularidade, tem a sua cultura, mas nós, através da identidade, nós nos conectamos e temos uma unidade no Brasil todo para que nós venhamos usar disso para nos fortalecer. E aí nós vamos utilizar do texto de Efésios 4:3. Efésios 4:3, que diz: esforçando-se diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Assim como Jesus orou para que a igreja fosse um, a nossa conexidade, a nossa unidade é baseada na nossa identidade, na nossa fé que nós temos no Senhor Jesus, e numa fé não apenas sapiencial, ou seja, de conhecimento, mas uma fé experimental do coração aquecido. E aí, então, o que nós somos e o que nós existimos nos faz ter essa identidade, que nos faz ter uma comunidade interna, que nos faz saber, compreender, praticar e vivenciar as práticas de uma pessoa chamada metodista. As pessoas são em grande número levadas por todo o vento de doutrina, agitadas de um lado para o outro. Na verdade, é uma busca intensa de algo que traga às pessoas a esperança e vida. No meio de toda essa situação, corre-se o risco de perder a configuração da nossa identidade e o sentido da nossa finalidade, a vocação para a qual fomos chamados e chamadas. Como parte de nossa identidade no que diz respeito à conexidade e à unidade da igreja, é preciso estabelecer caminhos e condições para cumprir o que Jesus pediu ao Pai pelos seus discípulos. E peço que todos sejam um, assim como tu, meu Pai, estás unido comigo e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, para que eles sejam completamente unidos. Também o apóstolo Paulo solicita em sua palavra a comunidade localizada na cidade de Éfeso preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, seja o primeiro sinal do Espírito, a nossa comunhão em acolhimento, amor
e tolerância em nossa vivência fraterna e missionária como Igreja Metodista. Que a graça do Senhor Deus, nosso Pai, possa conceder uma transfusão de sangue de Cristo à sua Igreja, oxigenando o nosso ser de um autêntico sentimento e vivência em amor. Portanto, é necessário restaurar a compreensão e interpretação do princípio bíblico-teológico da unidade a partir da palavra de Deus, que destaca o valor do outro e a diversidade que resulta na aceitação, respeito, diálogo, responsabilidade com a criação. Da mesma forma, é preciso reafirmar o princípio wesleyano da conexidade como marca fundamental do ser metodista. Então, a ênfase aqui, nós temos uma forma de ser, uma forma de agir, e por causa disso nós estamos ligados tanto na igreja interna, quanto na igreja local, quanto nas igrejas que fazem parte da igreja metodista no Brasil inteiro. Isso nos traz uma unidade a partir da nossa identidade, do vínculo pela fé em Jesus Cristo, de ter o coração aquecido, de entender que nós devemos ser e fazer discípulos, isso no Brasil inteiro. Claro, cada local tem a sua particularidade, mas sempre permanecendo nessa identidade que vai gerar a unidade e a conexidade. Passando para a quinta ênfase, implementar ações que envolvam a igreja no cuidado e preservação do meio ambiente. Entende-se que o exercício da ética cristã deve ser o princípio de toda ação social, especialmente nas relações político-sociais, sempre estimulando o desenvolvimento de uma cidadania responsável e o preparo maior para maior participação nas estruturas e processos de decisões. Desse modo, a igreja é desafiada a uma atuação missionária que busque os caminhos da cooperação e solidariedade, sem criar laços de dependência e sem subjugar a pessoa, até então marginalizada e excluída das condições de uma vida digna. É importante a gente entender que em Gênesis 2,15, Deus deu ao homem a responsabilidade de cuidar e guardar do jardim. Assim como em Romanos 8,19 diz que toda a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Então, nós, como igreja, nós temos que ter a responsabilidade de saber que, meio a toda a missão que Deus nos envia, nós devemos ter o cuidado com o meio ambiente, entender que a terra é o local que Deus nos deu para morar e que nós devemos cuidar dela, e nós devemos fazer isso através de desenvolvimentos sustentáveis, na qual a gente vai apoiar, incentivar e participar de iniciativas de preservar o meio ambiente. Sabendo que Deus foi o criador de todas as coisas e que Deus nos coloca, então, para cuidar do nosso país, da nossa cidade, da nossa comunidade, a partir do cuidado também com o meio ambiente. Reciclando lixo, evitando de gastar muita água, gastar muita luz, de imprimir papel desnecessário, e assim, várias atitudes que vamos levar a preservar o meio ambiente e levar as pessoas a ter essa atitude de preservação do meio ambiente. E também a ênfase 6, promover maior comprometimento e resposta da igreja ao clamor do desafio humano. Nós vamos ver aqui no texto de Mateus 9,36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Aqui está falando de Jesus, e Jesus percorrendo as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus aqui, durante o seu circuito na Galileia. Então, nós devemos entender que o local que nós estamos tem desafios, tem problemas, na quais nós, como igreja, devemos atender. Então, por exemplo, se nós estamos inseridos numa comunidade em que as pessoas, por exemplo, não sabem ler, nós devemos ajudar as pessoas para que elas aprendam a ler. As crianças, os adultos.
ou num lugar onde as pessoas encontram muita dificuldade de ter emprego. Então nós vamos tentar, de repente, ajudar as pessoas a conseguir emprego. Então, Jesus atendia às necessidades das pessoas que ele atendia, né? Necessidades da qual elas tinham as suas enfermidades, elas eram afligidas pelos demônios, elas, por exemplo, quando Jesus estava pregando, e aí ele já viu que era muito tarde e que não dava para despedir as multidões, que as multidões iriam para casa com fome e poderiam desfalecer pelo caminho. Então ele procurou alimentá-las com o pão, não só com um pão da palavra de Deus, né? Que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, mas também com pão natural, porque para as pessoas não desfalecerem. Então a nossa ênfase é de que nós venhamos promover um comprometimento e resposta da igreja em clamor ao desafio urbano do local que nós estamos inseridos, da cidade, da comunidade que nós estamos inseridos, para tentar suprir as necessidades e trazer o reino de Deus, trazer o amor de Deus através dessa ação. É claro, mediante sempre, em primeiro lugar, a palavra de Deus, ao poder do Espírito Santo, e assim levando a salvação, primeiro a mensagem da salvação e depois atendendo às outras necessidades. Missão como se fosse uma missão integral, mas entendendo que a missão só pode ser integral se ela começar a pessoa ouvindo sobre Jesus, sobre Cristo. Até o próprio Cristo, quando quebraram um vaso de alabastro sobre ele e que valia muitos denários, valia muito dinheiro, Judas Iscariotes vai dizer, ele poderia ter sido vendido por 300 denários, em vez de ser quebrado e ser desperdiçado em você, Jesus. Isso ele queria porque ele queria roubar, ele era ladrão, queria roubar a bolsa. Entanto, ele fala isso porque ele vai dizer que poderia ser vendido e ser dado aos pobres. E aí Jesus vai falar, aos pobres vocês sempre têm comigo, vocês sempre têm consigo, eu não. Isso foi feito por causa que eu vou ser sepultado, eu vou ser morto, e onde for pregado esse evangelho, será anunciado essa boa ação dessa mulher para comigo. Então, da mesma forma, nós temos que entender que a prioridade é de Cristo, da mensagem de Cristo, e depois, à medida que nós formos anunciando a mensagem, nós vamos, então, ser desafiados a transformar a realidade urbana na qual nós estamos inseridos. E aqui, então, é bem extenso o texto, eu não vou lê-lo, mas basicamente isso. Vou ler só aqui o final. Espera-se que esse eixo missionário possa gerar nas igrejas locais um testemunho vigoroso da graça de Deus em termos de evangelização, testemunho e serviço diaconal, à semelhança de Jesus, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Bem, completando essa sexta ênfase, são as 6 ênfases da carta do Colégio Episcopal para o biênio, né? Que são discípulos e discípulas no caminho da missão, produzem frutos de uma vida santificada. Vamos relembrar as ênfases. A primeira ênfase é estimular o zelo evangelizador da vida de cada metodista de cada igreja local. A segunda ênfase é revitalizar o carisma dos mistérios clérigo e leigo nos vários aspectos da missão. Promover o discipulado na perspectiva da salvação, santificação e serviço. Fortalecer a identidade, conexidade e unidade da igreja. Implementar ações que envolvam a igreja no cuidado e preservação do meio ambiente, promover maior comprometimento e resposta da igreja ao clamor do desafio urbano. Essas são as ênfases que nós temos e vemos nesses 2 anos, segundo a carta do Colégio Episcopal, a carta pastoral do Colégio Episcopal para a Igreja Metodista em todo o Brasil. Então, nossa visão é comunidade missionária, serviço do povo, espalhando a santidade bíblica sobre toda a terra. E a nossa missão é participar da ação de Deus no propósito de salvar o mundo, né? Então, encerramos aqui as ênfases.
estamos quase terminando o terceiro capítulo. No próximo vídeo, nós veremos então os objetivos. Então, vamos orar. Pai, nós sabemos que a nossa missão é ser luz e sal da terra, levando, ó Deus, a tua palavra e sendo o testemunho vivo de que Cristo vive em nós. O nosso objetivo maior é levar a mensagem do Evangelho às pessoas para que aceitem a Cristo e se tornem a imagem de Deus pela filiação divina, pela fé em Cristo, pela morada do Espírito e pela transformação de vida através da palavra, através do Espírito Santo e através do discipulado. Que o Senhor possa nos ajudar a fazer isso como prioridade da ênfase das nossas vidas, mas à medida que nós vamos, ó Pai, fazendo discípulos, levando a mensagem da salvação, nós possamos também fazer a diferença, cuidando do meio ambiente, transformando a realidade urbana na qual nós estamos inseridos, e estamos sempre unidos, ó Pai, no nome de Jesus, no amor, na fé, ó Deus, para que nós possamos, ó Pai, como igreja, mostrarmos que nós temos um amor, ó Deus, uns pelos outros, e assim conhece que nós somos seus verdadeiros discípulos. Nos ajude, nos abençoe, é o que nós oramos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.